E aí galera do FPV, beleza? Abre aqui do canal FPV Brasil e hoje fazer um vídeo aqui bem rapidinho aí, que é uma coisa aí que o pessoal pergunta bastante em relação aos props aqui, as hélices. Se é melhor props in ou props out, que na realidade são as hélices rodando nesse sentido assim, igual estão nessas aqui, ou rodando ao contrário, assim, tá? Para fora ou para dentro, beleza? Então é o seguinte, em termos de voo, de característica de voo, não há diferença nenhuma, pelo menos o que eu consigo perceber. Não há diferença absolutamente nenhuma de ter as hélices rodando para dentro ou para fora, não faz diferença. Contudo, tem pessoas que falam que, dependendo do tipo de drone, principalmente para corrida, quando você tem props in, ela dá um pouquinho mais de estabilidade, principalmente assim, em curvas muito fechadas. Eu sinceramente não consigo notar, né? Obviamente eu não faço corrida, então eu não consigo notar a diferença entre as hélices para dentro ou para fora. Contudo, a maioria dos meus drones são props out. Mesmo que eles venham com prop in, eu sempre troco pro props out, para fora, né? E simplesmente por uma razão, que é essa aqui. Esse aqui, por exemplo, é um Hyperlow, bem legal aqui, super bacana, adoro esse drone aqui. Contudo, eu ainda não troquei as configurações dele, e né, ele vem com props in, né, jogando aqui. Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente tem o props in, como é esse caso aqui, as hélices, elas rodam para dentro, né? Pensando assim, ela para dentro aqui da câmera, digamos assim, para dentro do drone. Então essas hélices aqui da frente, elas rodam nesse sentido aqui, indo em direção à câmera, né? Props out é o contrário, ele roda para fora, então na direção fora da câmera, para fora da câmera, assim, né? Então o que acontece? O que isso representa e qual é a diferença e por que eu uso props out na maioria dos meus drones? Quando a gente tem props in, né, o que acontece é o seguinte, se tiver algum tipo de sujeira, por exemplo, grama ou lama ou até mesmo água, o que vai acontecer é o seguinte, as hélices aqui elas vão ficar sujas e vão jogar toda essa sujeira, essas coisas aqui para frente do drone, né? Que é justamente onde a câmera está, né? Então ele joga aqui, tudo que cair em cima das hélices, ele vai jogar aqui na frente. Então, como vocês possivelmente podem ver aqui, o meu drone aqui, ele está todo sujo aqui de mato, a grama aqui é um pouquinho alta, então toda vez que eu vou, os props aqui, as hélices, né, corta um pouquinho de grama e joga aqui para dentro da câmera, né, na direção da câmera. O que acontece é que volta e meia eu tenho que parar, eu tenho que aterrissar e limpar a câmera, limpar aqui a lente da câmera, porque acaba que entra alguma coisa ali e fica na lente, né? Então, principalmente se a grama estiver um pouquinho molhada, é terrível, tem que voar um pouquinho, parar para limpar e tal. Obviamente se você voa em lugares, por exemplo, concreto, lugares que não tem grama, num ambiente seco, você não vai ter muito esse problema. Mas se você, como eu, voa em lugares que pode ter grama e tal, esse é um problema muito grande. Agora, em contrapartida, é o seguinte, quando a gente tem props in, né, então as hélices aqui indo na direção da câmera, a gente vai ter props out embaixo, né? Então o que acontece? Essa aqui vai rodar assim, né? A gente sempre como se fosse aqui na diagonal, essa aqui roda sempre igual essa aqui, né? Essas duas aqui sempre rodam na mesma direção, e essas duas aqui sempre rodam na mesma direção. Então quando a gente tem props in nessas aqui da frente, a gente vai ter automaticamente props out aqui atrás.
O que faz com que, no mesmo cenário, se nós tivermos aí grama ou sujeira, alguma coisa, cai na hélice, vai jogar para fora, não vai jogar aqui para o controlador de voo, para a unidade, qualquer coisa que você tem aqui no meio, não vai ficar aqui, porque a sujeira vai toda para fora. Então, como vocês podem ver aqui, o meu aqui no meio, ele é super limpo, né? Quer dizer, relativamente limpo, porque não joga nada. Se a gente comparar aqui com a parte da frente, você vê que a parte da frente é muito mais suja, porque a sujeira vai toda para lá, né? Agora, isso no props in, né? No props out, daí a gente vai ter um outro problema, que acontece a sujeira não vai cair na câmera, contudo, essa aqui vai ser props in também, né? Então a sujeira vai pegar e vai jogar toda aqui no teu controlador de voo. Então seu controlador de voo vai ficar bem sujo aí. E principalmente se tiver molhado e tudo mais, vai ter água jogando aqui no eletrônico aqui, que não é bom, né? Então quando eu estou voando, por exemplo, se tiver chovido, se a grama estiver molhada, eu geralmente cubro o meu controlador de voo aqui com uma fita isolante, alguma coisa do tipo, só para evitar a sujeira, né? Porque é meio chato de limpar, mas mais importante, para evitar que caia água ali e dê algum tipo de curto-circuito, né? Uma outra opção, você também pode passar aquela, tipo um esmalte aqui para proteger, para fazer aqui meio a prova d'água e tal, mas no meu caso eu só boto aqui uma fita isolante e funciona. Então, né, como a gente pode ver aqui, como eu tenho o props in, esse aqui joga para cá, então a traseira do drone também, não sei se vocês conseguem ver aí por causa do sol, mas a traseira também fica muito suja. Então, assim, né, um balanço aí que você vai ter que escolher. Você prefere ficar com sujeira aqui na frente, na câmera, com o controlador limpo, digamos assim, e sujeira aqui atrás, ou você quer que aqui fique bom, né, fique limpo, a câmera fique limpo e o seu controlador de voo fique sujo. No meu caso, eu prefiro que o controlador de voo fique sujo e a câmera sempre fique limpa, porque daí eu não tenho que ficar pousando e limpando toda hora, né? Às vezes eu estou voando aí, estou bem baixo, corto uma grama, cai justamente ali, bloqueia um pouco a visão. Vou tentar botar aí alguns vídeos para vocês verem como é que fica e por que a gente acaba tendo que aterrissar e pousar, beleza? Então é por isso que eu sempre uso props out na maioria dos meus drones. Para trocar é bastante simples, né? O que a gente tem que fazer é trocar primeiro no ESC, né, para inverter o motor, para o motor obviamente rodar numa outra direção, e também no Betaflight a gente tem uma opção lá para mudar isso, para fazer com que ele seja props out, beleza? Então galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí em relação ao props in, props out, deixa um comentário aí no vídeo, abaixo do vídeo, que eu vou tentar responder assim que possível, beleza? Um grande abraço e até a próxima!